tema que provavelmente você já tenha escutado em algum lugar, ou se não, eu quero falar isso com você de maneira muito especial, que você guarde em seu coração, porque essa é uma verdade que a gente tem que guardar no coração e saber lidar com ela, ok? Todos nós, servos de Jesus ou não, enfrentamos tempestades na vida. Não há ninguém aqui que não enfrente uma tempestade. Todos nós enfrentamos tempestades. Então nós estamos sujeitos a essas tempestades. Quando nós usamos a palavra tempestade, certamente já vem uma porção de coisa na nossa mente, mas de maneira pontual, nós podemos dizer que a tempestade é uma perturbação atmosférica violenta. Geralmente ela é acompanhada de chuva, de vento, de trovões, né? A gente fala do mar revolto, talvez às vezes até de granizo, por exemplo, e causa estragos, né? E é interessante que quando as tempestades vêm, elas trazem sempre consequências geralmente graves, né? Quando nós preparamos, por exemplo, a nossa casa, preparamos o lugar que a gente mora, nós preparamos o lugar, nós preparamos e nos protegemos. E nos protegemos de quê? Justamente, às vezes, de uma tempestade, de um vento forte. Então, a casa precisa estar bem segura, né? Um telhado bem preparado, uma laje bem preparada. Existem lugares, por exemplo, no mundo, inclusive no Brasil, onde os prédios eles são construídos para exatamente vencer ventos muito fortes, né? Inclusive, em alguns lugares, terremotos muito fortes. É o caso, por exemplo, do Japão, onde os prédios são criados, são construídos de uma forma extraordinária para vencer esses terremotos. Então, na nossa vida, nós todos estamos sujeitos a tempestades. E o interessante é que as tempestades, elas não escolhem a quem atingir. Ela não vai pontuar assim, vou atingir só você. Não. Quando vem uma tempestade, geralmente ela vai em todas as direções. Todo mundo, independente da sua classe social, se você é cristão ou não, ou do seu momento moral na sua vida, ela pode te atingir. Se você pode ser muito rico, você pode ser muito humilde financeiramente, mas você e eu estamos sujeitos a sermos atingidos por uma tempestade. Todos nós aqui, talvez já fomos atingidos ou estamos passando por uma nesse exato momento. Então é importante eu e você entender o seguinte, nesse estudo que nós vamos passar hoje, nesse momento de palavra que nós vamos ter hoje, nós vamos guardar uma coisa. Existem 3 tipos de tempestades que todo cristão provavelmente irá passar. Todo cristão, todo servo de Jesus irá passar por uma desses 3 tipos, ou pode até passar por todos. Nós estamos sujeitos a passar por essas tempestades. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre 3 tempestades que na vida do cristão provavelmente nós iremos passar. E a primeira tempestade eu quero que você entenda que nós passamos, estamos sujeitos a passar, são as tempestades da vida que nós mesmos atraímos. Ou seja, tempestades que nós mesmos criamos. Aquele tipo de tempestade que fui eu que formei essa tempestade. E esse tipo de tempestade que nós atraímos, geralmente traz consequências graves, como qualquer outra. Mas o problema é que esse tipo de tempestade, além de trazer consequência para nós, que criamos essa tempestade, que formamos essa tempestade, que construímos essa tempestade, ela também traz consequências para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E isso é muito sério. E a gente pode olhar isso, por exemplo, no exemplo bíblico. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. E vamos ver o que está escrito no livro do profeta Jonas. Algo interessante. Achei Jonas, amém? Pensei que Jonas tinha fugido da minha Bíblia. Aí eu pensei, não, ele está aqui, não tirei, não rasguei essa página. Estava escondidinho. É o fujão, e é mesmo, né? E é tão fujão que eu não estava encontrando. Você vai descobrir que ele era fujão mesmo. Mas olha, interessante quando a gente olha para o exemplo de Jonas. Você e eu sabemos que Jonas recebeu uma missão dada por Deus. Olha só, vamos olhar o texto para a gente poder ver. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem:
Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fez o quê? Fugiu. Por isso que estava escondido aqui, que a gente não achava. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, que era uma cidade contrária, você sabe disso, né? Então, Nínive estava para um local e Tarsis estava ao contrário. E ele, ao invés de ir para Nínive, quando Deus mandou, ele foi para Tarsis. A maioria aqui já conhece essa história, mas quem não conhece está conhecendo agora, ok? Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou então para Tarsis. Para quê? Para fugir do Senhor. Então ele estava desobedecendo a Deus. O Senhor, porém, aí meu irmão, sai da frente, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, mas tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Então cada um estava... Já viu? Quem já viajou aqui de avião? Quem já viajou de avião? Já passou por turbulência? Já passou por turbulência? Já passei por algumas. Meu irmão, só Jesus nessa hora. Né? Cadê? Passou só Jesus, né? Uma vez estava eu, o pastor Lúcio, o pastor Walter de São Paulo para o Rio, né? Não lembro agora, São Paulo para Minas, sei lá. E aí, não sei, ali no aeroporto de São Paulo, não lembro agora se é Guarulhos ou do centro ali, não lembro agora o nome. E aí decolou, irmão, decolou e parou. Falei, ele parou? Aí o pastor Lúcio, agora é só Jesus. Agora é só Jesus. Só Jesus, né? Enfim. Aí decolou. E eu falei, agora é só, foi eu que falei, né? Agora é só Jesus. Nessa hora, meu irmão, na hora da turbulência, já passamos por turbulência. Uma vez eu estava num voo que vinha de um local bem distante, a gente tinha ganho uma viagem, aí vinha eu e Eliana. Aí daqui a pouco aquele pessoal que faz negócio da comida, né, estava tão bom, a gente estava comendo tão bem, de repente um fuzuê, meu irmão, todo mundo correndo de um lado para o outro, guardando aquele negócio lá, que, né, as aeromoças guardando tudo. Eu falei, poxa, eu estava com fome, e aí começou o negócio a sacudir. Eu nunca tinha viajado de avião na minha vida, foi a primeira vez. E aí aquele negócio começou a sacudir, e aí bota o cinto, não sei o que, acende luz, tudo quanto é lado. E aí vem o piloto, nós estamos atravessando uma tempestade agora, não, ele falou furacão, não, é furacão. Uma turbulência, mas era um tornado, isso aí. Estamos enfrentando um tornado agora, e vamos enfrentar um período de turbulência. Eu falei, meu Deus, o que é turbulência? Mão, comida vem aqui, volta, sai, volta. Misericórdia. Se você nunca viajou de avião, prepare-se. Eu já viajei algumas vezes, mas digo para você, se eu pudesse andar só de carro, andaria só de carro. Mas não tem jeito, né? Você tem que ir, porque é muito distante. Então, quando eu passo por essas turbulências, não é fácil, meu irmão. E é nessa hora que está acontecendo aqui. Está todo mundo, é Deus disso, Deus daquilo, meu irmão, em turbulência. Você vê gente que é ateu, que não acredita em Deus, já fala, Deus me ajuda. Eu já vi. Deus me ajuda nessa hora. Todo mundo clama por Deus nessa hora. Até quem não crê. E vamos lá. E atiraram as cargas ao mar para o navio ficar mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Está lá o garotão, né? O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo, cara? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte aqui para descobrir quem é o responsável, quem será por essa desgraça que se abateu sobre nós. Aí lançaram sortes, e a sorte caiu sobre? Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? Ele respondeu, bom, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, mas o que você fez, rapaz? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha contado essa história. Chegou todo bobo no navio e disse assim, estou aqui, meu irmão, na verdade eu estou fugindo. Deus mandou ir para Nínive. Antes ele contou essa história, a Bíblia está dizendo aqui.
Deus mandou para Nínive, mas eu quero que aquele povo morra, eu quero que aquele povo se exploda. Eu não vou lá pregar o nome de Jesus, eu não vou pregar arrependimento, eu vim aqui e vou para Tarso com vocês. E aí ele já tinha contado essa história. Visto que o mar cada vez estava mais agitado, eles lhe perguntaram: então o que a gente vai fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: só tem um jeito. Peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará. Pois eu sei, olha Jonas falando, porque eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas eles não queriam jogar Jonas ao mar, estavam com medo, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, para tirarmos a vida deste homem, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e aí na mesma hora o mar se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Todo mundo se converteu a Deus ali naquela hora. O Senhor fez com que um grande peixe, não foi uma baleia, tá bom? Está escrito aqui, pode ter sido, mas... O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Você percebe claramente na história, você que não conhecia, você que conhece, sabe que toda essa tempestade veio sobre Jonas e sobre todos que estavam com ele, porque Jonas realmente decidido, ele fez uma escolha, a escolha de desobedecer à ordem do Senhor. E aí veio tudo isso. E é interessante que é fato que quando uma tempestade vem sobre nós, debaixo de uma desobediência que você ou eu estamos, nós não somos os únicos atingidos por essa tempestade. Todo mundo que está perto da gente também é atingido. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus familiares, seus amigos, talvez. Quem sabe a igreja que você congrega. Todo mundo acaba sendo atingido, porque todo mundo está no mesmo barco que você. Quem está dentro desse barco com você é atingido. E o pior, você percebe que no texto ele vai dizer que eles começaram a ter que jogar as cargas no mar, ou seja, até os meios de sustento começam a ser lançados fora. Eu não sei se você já passou na sua casa, ou está passando, ou conhece alguém que passou, quando uma pessoa, por exemplo, é um dependente químico, quando alguém passa por uma luta como essa dentro de casa. Quando uma pessoa é dependente químico e chega ao ponto de pegar as coisas que estão dentro de casa para vender, elas começam a roubar as coisas que estão dentro de casa para vender, para sustentar a sua dependência química, seu vício nas drogas. Esse é um dos estágios dos níveis mais baixos que existem. E aí começa a atingir toda a casa. Por quê? Porque aquela pessoa também está vivendo debaixo de desobediência. Sabe uma coisa, eu quero abrir um parêntese aqui e dizer uma coisa para você, querido, que é muito importante. Esse ano nós vamos votar, ano de eleição, mais 2 anos, cada 2 anos nós votamos, né? E esse ano nós vamos votar novamente. E como cristãos que nós somos, nós temos que refletir muito sobre isso, porque nós não somos políticos, eu também não sou contra nenhum político, obviamente, ok? E contra aqueles que desviam de recursos, né? Obviamente. Temos já muitas histórias sobre isso. Mas, enfim, e nesse momento, quando você vai fazer uma escolha de quem vai governar a sua nação, quem vai te representar num congresso, você tem que pensar os valores que você tem. Nós não podemos negociar nossos valores. Eu não posso dar um voto de confiança a uma pessoa onde os princípios e os valores pregados por ele, por aquele partido que ele defende, por exemplo, quando eu estou aqui orando para que as pessoas sejam libertas das drogas, mas eu estou votando num partido que apoia a liberação de drogas. Eu estou aqui orando para que o aborto se encerre, porque é um assassinato, mas eu estou apoiando um partido que apoia o aborto. Então não há lógica nesses valores, não há lógica em nós fazermos um ato desse, obviamente.
Como que eu vou apoiar alguém ou um partido que apoia a ideologia de gênero quando eu sou contra e os princípios e os valores cristãos são contra isso? Então é uma questão de lógica, não é uma questão de política, querido. Não é uma questão de fulano, de ciclano, de beltrano, não é nada disso. Não se trata disso. Nós vivemos por valores e nós não podemos negociar nossos valores. É a mesma coisa dizer, olha, eu sou contra o aborto, mas deixa o diabo matar, não tem problema não. Como assim a gente vai aceitar uma situação dessa? Nós temos que ir contra, nós somos de princípios judaicos cristãos que nós defendemos e sempre defendemos e vamos viver isso até Jesus voltar. Então nós temos que aplicar isso em todos os momentos da nossa vida, seja no trabalho, seja na escola, seja na família e seja na hora de fazer nas nossas eleições, fazer nossas escolhas. Eu não estou dizendo aqui que você tem que votar em fulano, ciclano, porque eu não faço isso aqui desse jeito. Vai ter uma hora que, se você me perguntar, eu vou te dizer. Se você me perguntar, do pessoal no particular, eu vou te falar. Se você quiser, eu vou te falar. Mas você é livre. Agora, a sua liberdade não lhe dá direito a quebrar princípios. Você está entendendo isso, meu irmão? Nós vivemos debaixo de valores, e os valores estão na palavra. Então, jamais eu vou dar o meu direito, uma autoridade, que eu vou conceder uma autoridade a alguém, onde os valores são contrários, princípios completamente contrários aos princípios que nós vivemos. Então, nós temos que ter consciência em relação a isso, ok? E eu quero fechar aspas nesse instante. Por quê? Porque esses momentos que a gente vê aqui, quando uma pessoa ela desobedece ao Senhor e ela foge desses princípios, ela tem que entender que a escolha que ela faz, a decisão que ela toma, as consequências não virão só para ela, virão para todos que estão perto dela. E é isso que você tem que pensar. Então, na vida, nós vamos enfrentar tempestades, e uma dessas tempestades são as tempestades que nós criamos, que nós desenvolvemos, somos nós que atraímos. Por quê? Porque Deus falou, faça isso, e a gente resolveu fazer outra coisa. Eu falava com 2 jovens hoje lá, não sei se eles estão aí, que eu os convidei para estar aqui hoje, e lá a gente conversou, 2 jovens, contei aquela historinha do crer, você falou, você acredita em Jesus? Acredito, você também acredita, tá bom. E aí contei aquela historinha do crer e acreditar, né? E aí no final eu falei assim, e aí, você acredita ou você crê? Aí teve falando, não, mas eu quero crer. Falei, amém, você quer crer em Jesus agora como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero crer com Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Ele declarou lá. O nome dele é Everton. E ele falou, eu quero crer. E eu falei, tá bom, então vamos lá. Vamos fazer uma oração aqui agora. E orei com eles ali, naquele momento. E falei, vocês vão sair daqui, vocês vão fazer escolhas na vida. Todas as escolhas de vocês vão trazer consequências. E vocês vão escolher a partir de agora, porque vocês estão conhecendo a verdade. A decisão da vida de vocês parte a partir desse momento, em que você está conhecendo a verdade. A escolha de sair de sua casa e ir para uma congregação, congregar numa igreja, aprender os princípios do Senhor, será sua. E quando você estiver diante de Deus, falei isso para eles, não vai ser pastor que errou, fulano que errou, político que errou, não. Vai ser você e Deus, e mais ninguém. Não vai ter mamãe, não vai ter papai, não vai ter pastor, não vai ter bispo, não vai ter apóstolo, não vai ter ninguém. Vai ser você e Deus prestando contas. E mais nada. Então, cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado, porque uma escolha errada pode trazer uma tempestade terrível para a sua casa. E como a gente sai de uma tempestade dessa, pastor? Nós temos que fazer o que Jonas fez. O que Jonas fez? Se arrependeu e fez o caminho de volta. Simples assim. Ele se arrependeu e fez o caminho de volta. E ele teve que voltar, então, todo aquele caminho para Nínive e pregar aquilo que Deus mandou. Porque não existe outra forma de a gente consertar uma tempestade que nós criamos. Você pode ter criado uma tempestade e está aqui vivendo essa tempestade terrível agora, e você tem agora a consciência de que foi uma escolha sua errada. E chegar aqui e eu vou lá no altar e o pastor vai orar por mim para essa tempestade passar. Se você não se arrepender e não fizer o caminho de volta, não tem oração do pastor que vai mudar isso, querido, na sua vida.
Porque a tempestade que nós criamos só é mudada quando nós escolhemos nos arrepender e fazer o caminho de volta. Não tem outro jeito. Amém, queridos? Esse é um tipo de tempestade que todo crente está sujeito a passar. Ué, pastor, mas crente que desobedece? Sim. Alguém aqui já falhou alguma vez? Alguém aqui já fez uma escolha errada na vida? Sim, claro, eu também já fiz escolhas erradas. E eu tive que administrar isso? Sim, você também. E qual é o caminho para consertar? Senhor, me perdoe e eu vou fazer o caminho de volta. Eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer que eu errei, e humilde o suficiente para aceitar as consequências, e humilde o suficiente para fazer o caminho de volta. É isso que eu preciso fazer. A segunda tempestade que passamos na vida é a tempestade que a própria vida põe à prova a nossa fé. Essa é a segunda tempestade que todo cristão vai passar. A tempestade que a vida põe à prova a nossa fé. Leia comigo Marcos capítulo 6. Vamos lá no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 6. A partir do versículo 45, né? Jesus havia feito um grande milagre, a multiplicação dos pães, ok? E aí há um episódio muito interessante, olha só o que acontece nesse texto aí. Marcos 6, 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte então para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. No meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Os discípulos estavam fazendo o quê? Remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Então Jesus veio andando. E aí já foi se aproximando, quase passando por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles ainda estava endurecido. Queridos, é interessante que quando a gente olha para esse texto, nós vemos que esse tipo de tempestade é o tipo de tempestade que vem na nossa vida para provar a nossa fé. É aquele tipo de tempestade onde dá a impressão de que Jesus mandou a gente ir e de longe ele está nos observando. Então nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada, foi Jesus que mandou ir, e no meio dessa jornada veio uma grande tempestade. Vi uma tempestade tão forte, mas tão forte que eu não estou em condições de continuar. E aí o que acontece? Parece, a impressão que dá é que Jesus não está se importando, mas na verdade ele permitiu essa tempestade na minha vida e na sua vida para que pudesse provar a nossa fé. Há um detalhe interessante na atitude dos discípulos no meio dessa tempestade. Eles não pararam de remar em nenhum momento. Vocês prestaram atenção nisso? Em nenhum momento eles pararam de remar. Eles continuavam remando, mesmo em meio às dificuldades. Então, quando nós passamos por uma tempestade, onde não fomos nós que criamos essa tempestade, ela surgiu na nossa vida. E a impressão que temos é que Jesus não está conosco, nós estamos aqui obedecendo uma ordem de Jesus, e não, parece que Ele não está conosco, mas na verdade Ele está olhando para nós. Você e eu não podemos parar de remar. Você e eu não podemos parar, nós temos que seguir em frente. É o momento que estamos sendo provados na nossa fé. É o momento em que todos nós vamos sentir o peso da prova. É o momento em que vai ser duro, meu irmão, vai ser difícil, mas eu não posso parar. Você
está destinado a vencer. Você está destinado a conquistar com Jesus. Mas você não pode interromper aquilo que você está fazendo, porque uma tempestade veio contra você. Você precisa continuar remando. Você precisa continuar se esforçando. É a prova que nós estamos passando. Eu tenho uma experiência na minha vida, e eu quero não demorar muito com você hoje aqui, mas eu lembrei agora dessa experiência, e lembrei que está anotado aqui na minha Bíblia, lá em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, é interessante quando eu leio esse texto, porque foi um momento que Deus falou muito comigo, foi no dia 26 de janeiro de 2013, está anotado aqui na minha Bíblia, 26 de janeiro de 2013, é quase 10 anos já, né? Vai completar 10 anos agora em janeiro de 2023. E eu anotei aqui, interessante que eu anotei, depois de Eliana sair do hospital, porém ainda se sentia mal. Você conhece a história, minha esposa Eliana, quando ela ficou numa UTI, alguns conhecem a história aqui, durante 7 dias, e a igreja clamava, estávamos na quadra ainda, e o médico chegou para a gente e falou, ela provavelmente não vai sobreviver diante da situação que ela está passando. Ela foi fazer uma cirurgia para retirar de pedras, né, pedras nos rins, e daqui a pouco, de um dia para o outro, estava numa UTI, não fez cirurgia nenhuma, e com um problema gravíssimo, e aquilo trouxe um transtorno gigante à nossa vida, foi uma tempestade, foi uma prova muito grande. Passada essa prova, tem as experiências todas, não vou contar para vocês, que hoje não dá tempo para isso. Ela então, Deus recupera, tira daquele lugar, cura Eliana, e ela volta para casa. E aí quando ela volta para casa, naqueles dias que ela volta, então quando a pessoa volta, ela está meio debilitada, né? Ainda se recuperando. E ela começou a passar mal novamente. E ela voltou para o hospital uma semana depois, passando mal. E foi tão forte isso para mim, esse texto foi tão forte para mim, que eu tive que anotar, porque naquele momento eu falei, Deus, o que está acontecendo? E eu falei, Senhor, de novo não. De novo não. E aí, olha só o que diz o texto, a partir do versículo 3. Porque esse texto foi quando eu anotei que Deus falou comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Eu estava lá lendo a Bíblia e clamando, Senhor, não deixe isso acontecer de novo. E aí veio esse texto agora que eu estava lendo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Olha só, Deus falando comigo por meio da sua palavra. Que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Aí olha só o que está escrito, queridos, preste atenção. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Isso eu estava lendo, querido, dentro do carro, sozinho, e chorando. Se me lembro. Bem, foram muitos momentos, dizer para você que foi exatamente isso, eu não lembro. Mas eu lembro de muitos momentos de lágrimas. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Não é tentação e nem tempestade que eu criei, ok? Assim acontece, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, aleluia, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Imagine você, querido, passando por uma dor, uma luta, uma prova, e aí o Espírito te conduz a isso, a sua palavra, aleluia. E apesar de não o verem agora,
creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aleluia. Aí eu peguei na hora, falei, Deus está falando comigo aqui agora. Ele está aprovando a nossa fé. E naquele instante eu falei, Senhor, isso não vai acontecer. E não aconteceu. O médico fez os exames todos naquele, eu lembro direitinho, falou, pode ir para casa, você não vai ser internada, pode ir lá, você vai retomar a sua vida normalmente. Então existem tempestades na nossa vida que vêm para nos provar a fé. E ele está dizendo aqui, para que eu e você entenda que a fé é mais preciosa do que o ouro que perece, é refinado pelo fogo. Sabe onde a nossa fé é provada? É no fogo, querido. Porque esse fogo agora que está passando na sua vida, essa tempestade, está tirando as impurezas de você, está limpando você, está te aproximando de Deus como você nunca se aproximou. Talvez você nunca tenha escutado a voz de Deus como você está escutando agora. Você nunca escutou a voz de Deus como você passou por uma tempestade na tua vida. Toda a tempestade que você passou na sua vida, a pior que foi nesse momento que você ouviu mais a voz de Deus. Você conheceu Deus como você nunca conheceu antes. E quando você passar por uma tempestade na sua vida, pode escutar o que eu estou te falando. Você ouvirá a voz de Deus como você nunca ouviu antes. Aleluia. Para quê? Para que a tua fé, que é mais preciosa que o ouro, isso vai se transformar em honra, diz o texto aqui, em glória e louvor a Jesus Cristo, aleluia, aleluia. E existe uma última tempestade que eu quero falar para você, é a tempestade da vida espiritual. Como que acontece isso, pastor? Há uma tempestade que os discípulos passaram, está lá em Mateus, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, eu quero encerrar com você aqui agora. Mateus capítulo 8. Diferente da tempestade que os discípulos passaram quando estavam lá e Jesus veio andando sobre as águas. Essa tempestade aqui foi diferente, queridos. Jesus havia dado uma ordem, entrou no barco com os discípulos e disse, vamos para o outro lado. E de repente veio uma grande tempestade. Olha só o que diz, a partir do versículo 23. Capítulo 8 de Mateus. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entrou no barco primeiro, os discípulos foram atrás. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, fazia o quê? Dormia. Os discípulos foram acordados clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntavam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É interessante que na tempestade que Jesus estava andando sobre o mar, ele entra no barco e o mar faz o quê? Se acalma, os ventos se acalmam. Jesus não abre a sua boca, Jesus não fala absolutamente nada, ele simplesmente entra no barco e o mar se acalma. Nessa aqui, Jesus está no barco com seus discípulos e ele iria para uma outra região. E você sabe que lá naquela outra região, quem estava lá na outra região? Um endemoniado de Gadara, aquele que andava sem roupa, nos sepulcros, e ele arrebentava correntes, não existia ninguém que conseguia prendê-lo. E você sabe a história que ele tinha uma legião de demônios sobre a sua vida, que governava uma região, aquela região de Gadara. Você conhece essa história? Entre chegar lá naquela área, chegar naquela região, se deparar com aquele homem endemoniado, acontece então exatamente uma tempestade terrível, uma tempestade pesada. Jesus está ali no barco. Só que dessa vez, quando os discípulos dizem, Jesus, nós estamos perecendo. Aí Jesus, diferente do outro momento, ele se levanta e faz o quê? Repreende os ventos e a tempestade. E tudo fica calmo, de repente.
Existem tempestades, na verdade, que é levantada por demônios. Demônios se levantam contra nós. Quando Jesus fala, faça isso, e a gente vai em direção ao que Jesus mandou, demônios se levantam contra nós e constroem tempestades. Mas nessa tempestade, Jesus também mostra que Ele tem toda a autoridade espiritual. E o que Jesus queria nos ensinar com aquela atitude e com os seus discípulos naquele momento é que, pela fé na autoridade do nome de Jesus, se algum demônio gerou uma tempestade na minha vida, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos repreender essa tempestade e parar essa tempestade. Porque é a tempestade que nos impede de chegar aonde Jesus nos quer levar. Ele disse, faça a minha obra. E aí pode ter certeza, demônios vão se levantar para trazer a tempestade. Faça a célula, e aí você vai lá fazer a célula e vem a tempestade. Vamos fazer evangelismo, e lá vem a tempestade. Vamos fazer uma reunião de culto familiar, e lá vem a tempestade. Vamos fazer a festa da igreja comemorando, e lá vem uma tempestade. Demônios se levantam contra nós. Existe esse tipo de tempestade? Sim. E esse tipo de tempestade, Jesus está dizendo, é só você repreender, meu querido. Tenham fé para repreender. Por isso ele disse, onde está a fé de vocês? Se nós deixarmos as tempestades nos pararem, nós vamos perder essa batalha. Mas nós não somos destinados à derrota com Jesus. Nós somos destinados à vitória com Jesus. E nós podemos parar essa tempestade na autoridade do nome dEle. Agora. Se é uma tempestade vinda de demônios, na autoridade do nome de Jesus vai cair por terra. Na autoridade de Jesus vai parar agora. O vento vai parar de soprar. As ondas vão parar de bater no barco da nossa vida. Por quê? Porque Jesus está no nosso barco. E Ele ensinou seus discípulos, vocês poderiam ter feito isso. Eu não precisava ter feito isso, vocês poderiam ter feito isso. Então Jesus hoje nos ensina que há tempestades que demônios levantam contra nós. E eles vão cair por terra em nome de Jesus. Você e eu enfrentamos esse tipo de tempestade. Então são 3 tipos de tempestades que nós enfrentamos na vida. Primeiro, a tempestade que nós criamos. Infelizmente, tem hora que a gente cria umas tempestades que não precisava. Tem gente que faz tempestade de copo d'água. Consegue fazer tempestade em copo d'água. E a gente cria tempestade. A gente tem que ser humilde para reconhecer e fazer o caminho de volta. Tem uma tempestade que vem sobre nós para provar a nossa fé. É a tempestade que eu e você vamos enfrentar, porque nossa fé será provada. E existe a tempestade que virá contra nós, que o diabo vai criar essa tempestade, para poder parar você, para poder parar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para não deixar você chegar do outro lado. Por quê? Porque do outro lado tem um endemoniado que vai ser liberto, que você vai ser usado por Deus para salvar vidas, libertar vidas, restaurar famílias. Porque lá do outro lado o diabo já sabe, eu vou ser derrotado, eu tenho que parar esse cara, eu tenho que parar essa mulher, eu tenho que parar esse jovem, eu tenho que parar esse tio, eu tenho que parar esse povo, eu tenho que parar essa igreja, então eu vou fazer uma tempestade contra eles. Nós podemos parar essa tempestade na autoridade do nome de Jesus agora. Basta termos fé, disse Jesus. Essas são as tempestades que nós enfrentamos na vida. Todos nós aqui, do menor ao maior, do mais novo na fé ao mais antigo na fé, todos nós estamos sujeitos a passarmos por essa tempestade. Mas em todas elas, nós podemos ser mais que vencedores. Até mesmo a que nós criamos. Desde que sejamos humildes para reconhecer, humildes para fazer o caminho de volta e deixar Jesus fazer uma grande obra em nossa vida. Amém? Você crê nisso, querido? Então o que nós aprendemos para concluir? E que isso faz a gente pensar uma coisa importante. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E nossas escolhas sempre vão refletir em nossos destinos. Tenha certeza disso, querido. Como eu falei para aqueles 2 jovens, olha, vocês vão sair daqui e vocês vão fazer escolhas. E eu falei para eles, eu não sei se vocês vão viver
30 minutos, 5 anos, 10 anos. Parece até trágico eu falar isso. Se não aceitar Jesus, hoje você vai para o inferno. Mas na verdade, é a verdade. Essa é a verdade, eu vou esconder a verdade. E eu falei para eles, você tem que aprender a crer hoje. Porque a sua escolha, a você virar as costas aqui, eu não sei se eu vou te ver, você vai me ver, eu não sei o que vai acontecer. Mas a tua escolha vai determinar o teu futuro. Então nós temos que aprender sobre isso, queridos. Por isso que Jesus, em Lucas capítulo 6, eu quero ler esse texto para a gente encerrar. Lucas 6, 47 a 49, diz assim: eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Vou repetir o texto, tá bom? Lucas 6, 47. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, ou seja, as tempestades vieram, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é com o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, a tempestade veio, ela caiu, e a sua destruição foi completa. E geralmente na casa, não está só você, querido, está todo mundo da sua casa junto com você. Saiba que a tempestade que você cria atinge outras pessoas. Mas saiba que Deus está no controle de tudo e Ele pode mudar as circunstâncias da nossa vida. Eu quero orar por você hoje, querido, que está passando por uma dessas tempestades na sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade que você tenha a humildade e a consciência, porque nós vamos cantar essa canção novamente. Você tenha a humildade e a consciência de que foi você que criou essa tempestade. A escolha foi sua, não foi minha. Você não vai dizer, ao pastor, ao líder, ao discipulador, à igreja, a Deus, a pai, a mãe. Não. Reconheça, fui eu. Eu abandonei, eu larguei, eu não quis ouvir. Eu fiquei dando ouvidos a tanta gente. Esses dias eu falei para um discípulo, falei para ele, olha, você precisa parar de ouvir tanta gente. Quando a gente começa a ouvir muita gente, a gente não chega a lugar nenhum. Você tem que começar a entender o seguinte, Deus colocou você num rebanho, no rebanho tem um pastor. E quando Deus levanta o pastor sobre a tua vida, é para você aprender a ouvir o seu pastor. Se você ficar ouvindo todo mundo é rádio, é isso, é aquilo outro, é opinião de um, opinião do outro, você não vai chegar a lugar nenhum. Escute a voz do seu pastor. Que a ovelha escuta a voz do pastor. Quando alguém chama, manda para mim, sua ovelha. Amém, querido. Ovelha escuta a voz do seu pastor. Então vou te falar. Ovelha escuta a voz do seu pastor. Porque há tempestades que nós criamos e a gente tem que reconhecer isso. Fui eu que criei. E agora o que eu faço? Vou fazer como Jonas. Amém? Eu vou fazer como Jonas. Eu preciso reconhecer e fazer o caminho de volta. Essa é a escolha que eu tenho que fazer. Não tem outra não, querido. Agora existem tempestades que é uma prova que eu estou passando. Nesse momento da prova, sabe o que a gente faz? Está entre vós alguém doente? Chama os presbíteros da igreja, unja com óleo, ore sobre ele. Está enfrentando luta? Um ora pelo outro. É quando a gente passa por uma prova tão grande, onde a nossa fé está sendo provada, onde a gente precisa da oração do outro também. A oração da fé. A oração de um justo pode muito, diz a palavra do Senhor. Agora existe aquela tempestade que o diabo agora lançou contra você, querido.
para destruir tua família, destruir teu casamento, destruir teu ministério, destruir teus sonhos, destruir os projetos de Deus na sua vida, para não permitir você chegar do outro lado, para não permitir você alcançar aquilo que Deus separou para a tua vida. O diabo colocou uma tempestade no meio desse caminho. E aí você é que tem que se levantar, querido. Ei, é você. É você que tem que se levantar. Jesus disse: por que homens de pouca fé? Homens de pequena fé. Porque vocês não repreenderam. Jesus disse: vocês poderiam repreender, porque eu disse que vocês iam chegar do outro lado. Essa é a tempestade que você, meu irmão, você, na autoridade do nome de Jesus, declarando com fé, você pode interromper agora. Você pode fazer essa tempestade acabar agora, na autoridade do nome de Jesus, com fé. Amém? Glória a Deus.